Boa noite, gente. Graça e paz do Senhor a todos. Tudo bem aí? Vamos louvar ao Senhor? Que o Senhor se alegre com o nosso louvor, a nossa adoração. Que em tudo Ele possa se alegrar conosco nessa noite. Amém? Senhor Deus, nós oramos e pedimos que o Senhor esteja tocando o coração de cada uma das pessoas que entraram nessa live, Senhor. Eu não sei como está o coração de cada uma delas. Talvez estejam preocupados, ó Deus, demasiadamente com alguma coisa. Mas nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo e toque o coração de cada uma delas, ó Deus, e que elas possam, pela tua graça, pela tua misericórdia, se aquietarem na tua presença nesse momento, que possam destinar a ti o louvor e a adoração que o Senhor é digno, Pai. Em nome de Jesus, aquieta os nossos corações, que nós, Senhor Deus, possamos confiar na tua provisão, na tua proteção para o dia de amanhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos agora que receba o nosso culto, pois aqui estamos, ó Deus, com o coração sincero, aqui estamos, ó Deus, com o coração humilde, para te louvar, para te adorar. Nós louvamos o teu nome e somos gratos por isso, no nome santo de Jesus. Amém.
agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Vamos lá? Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. O meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio é agradar teu coração. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio é agradar teu coração, Senhor. Amém. Traz a minha Bíblia para mim, por favor. E aí, gente, vamos lá? Deixa eu me ajustar aqui agora, porque o estúdio, rapaz, o negócio é tenso, hein? Obrigado, filhão. E aí, gente, tudo tranquilo aí? Tudo em paz? Nós já estamos aqui firmes, graças a Deus. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom, né? E aí? E vocês, como está? Como foi a semana? Todo mundo bem? Todo mundo com saúde? Espero que sim. Vamos lá, chama o povo para vir cultuar a Deus conosco. Vamos orar? Os pedidos de orações que vocês têm, que queiram compartilhar, que queiram colocar aí. É tempo, né? Esse é o tempo. Eu quero continuar lembrando que vocês orem pelas nossas vidas, pela minha vida, pela vida da Eliane, do Gabriel. Nós, graças a Deus, estamos bem, né? Eu já estou 100% aqui, digamos assim. Eliane já está nos 99,9% de bem. Gabriel já está também aí nos 90%. Graças a Deus, tudo se ajustando. Graças a Deus. Então,
não deixe de orar por nós. Quero pedir também, amados, que estejamos orando pela vida da Simônica, pela vida da Ingrid, pela vida do Alex também. Precisamos lembrar de orar por esses irmãos. A dona Marlene, lá de Campo Grande, a gente tem orado, pela Nelma, aqui de São Carlos. Temos mais alguns nomes, né, a Miralva, que são o pessoal que está ali acompanhando as lives, né, e tem pedido oração. E talvez tenha outros aí que vocês queiram compartilhar também, ok? Então, nesse momento, nós vamos orar por esses nomes, nós vamos orar por estas pessoas. Aqueles que estão enfermos, tem o Robinho também, que nós estamos orando sempre por ele, clamando a Deus por ele. Então, nós vamos orar nesse momento, ok? Aos amados, aqueles irmãos que estão enfrentando a enfermidade, pelas famílias também, porque não é fácil, quando alguém está doente na casa, todo mundo fica preocupado, ok? Vamos lá então. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua presença e queremos, ó Deus, Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de chegarmos à Tua presença, de louvarmos o Teu nome, cantarmos louvores a Ti, de declararmos aqui que nós não possuímos nenhum outro bem senão o Senhor. Porque de fato, ó Deus, o que seria, do que vale termos ganho o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Então, Senhor Deus, realmente nós declaramos que não possuímos outro bem senão o Senhor. O Senhor é tudo que nós possuímos. Somos gratos ao Senhor porque pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado. Nós não merecemos nada, mas o Senhor, por misericórdia e graça, tem nos abençoado, tem sustentado as nossas vidas. Pai querido, te peço agora em nome de Jesus que o Senhor visite o coração de cada uma daquelas pessoas que colocaram pedidos aqui, Senhor, daquela lista de pedidos de oração. Sabemos, ó Deus, que dentro dessa lista há pessoas que lutam contra uma depressão. Senhor, Tu és o Deus poderoso, és o dono de todas as coisas, Rei sobre todas as coisas, e cremos que, querendo o Senhor, podes curar essas pessoas. Então, vindo a ordem dos curadas, ó Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia destas pessoas e, pela Tua graça, pelo Teu poder, cura elas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e pedimos isso. Também, Pai, pedimos aquelas pessoas que se encontram na lista de pedido de oração, que estão lutando, Senhor, com uma doença a longo tempo, longo prazo. Ó Deus, nós pedimos a Tua misericórdia sobre estas pessoas. Que o Senhor venha com Teu Espírito Santo e traga ânimo ao coração delas, esperança ao coração delas, para que elas possam, Senhor, seguirem o tratamento, confiando, Senhor, que no momento oportuno a cura vai chegar. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos isto, Senhor, porque sabemos que se o Senhor der uma ordem, elas ficarão curadas. E ainda que às vezes os diagnósticos médicos não sejam bons, não sejam favoráveis, mas sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que cura, o Deus Todo-Poderoso que muda a história. Então, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por estas pessoas que estão enfermas, lutando, Senhor, com a doença aí de longo prazo, de longa data. Também lembramos aqui, ó Deus, daquelas pessoas que estão lutando neste momento contra este vírus, ó Deus, que foram infectadas com o Covid-19. Ó Deus, Tu és poderoso e Tu podes mudar a história. Tu podes reverter a situação. Pedimos a Tua mão poderosa, estendida sobre estas pessoas, para que elas possam ter a esperança, ter a paz, de que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas e que o Senhor pode curá-las. No momento em que o Senhor der a ordem, a doença cessará. Em nome de Jesus, nós pedimos pelas famílias, ó Deus, que estão também passando por um momento de luta
com esta enfermidade, com as pessoas enfermas nas suas casas. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Estende tua mão poderosa, livra, Senhor, estas pessoas. Pai querido, ainda quero lhe pedir, Senhor, que por tua graça e por tua misericórdia, estenda tuas mãos de poder sobre os profissionais da área de saúde, que estão diariamente lutando, Senhor, contra este vírus, o Covid-19. Pai, em nome de Jesus, muitos destes profissionais há muitos dias não têm visto os filhos, ou não têm visto o esposo, ou o esposo não tem visto a esposa. Eles estão trabalhando e ainda longe das famílias. Pedimos a tua misericórdia a estas pessoas. Pedimos a tua mão poderosa sobre a vida destes profissionais. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ter esperança, ter paz e que eles possam sentir no coração deles uma alegria vinda do Senhor sobre a vida deles. Livra-os, ó Deus, da infecção deste vírus, para que eles não possam, para que eles venham servir com alegria e não com dores dobradas, ó Deus. Tem misericórdia destes profissionais, das famílias deles. Senhor, oramos também pelas famílias enlutadas que perderam os seus entes queridos por esses dias. Algumas para o Covid, outras não, mas independente do que tenha acontecido, o luto é sempre doloroso. Nós pedimos agora o teu consolo, o teu conforto, vindo do Espírito Santo ao coração de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Pai amado, queremos também apresentar diante de Ti, Senhor, o nosso país, a nossa vida. Pai, tem misericórdia de nós. Nós não pedimos aqui, Senhor Deus, por justiça, nós pedimos ao Senhor misericórdia. Porque somos falhos, somos pecadores, nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu socorro. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, olha para este Brasil imenso que o Senhor nos deu de presente. E tenha misericórdia de nós. Toca no coração dos líderes políticos, ó Deus, em todas as esferas, pois sabemos que se o Senhor der uma ordem, eles não poderão desobedecer. Então, Pai amado, em nome de Jesus, toca na vida destas pessoas, as autoridades, ó Deus, do nosso país. Pai, toca na vida delas e, Pai, que eles possam perceber que o Senhor é dono de tudo. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia desse país imenso e rico, mas que nunca, Senhor Deus, talvez tenha sido tão bem administrado como deveria ser. Tenha misericórdia de nós. Nós oramos, clamando ao Senhor, pedindo neste tempo as tuas mãos estendidas sobre o nosso país, sobre a nossa pátria, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pela tua igreja na terra. Independentemente da denominação, nós oramos agora em nome de Jesus Cristo, que a tua mão poderosa esteja estendida sobre a tua igreja na terra. Em primeiro lugar, sobre a tua igreja no Brasil. Pai, em nome de Jesus, fortalece, guarda os líderes religiosos, palavra, através da Bíblia. Guarda a vida destas pessoas. Fortalece o coração deles, traga esperança a eles, porque muitos neste momento devem estar vivendo um momento de grande dificuldades, ó Deus. Então tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, agora clamamos também pela tua igreja espalhada na face da terra. Muitas destas estão neste momento passando por perseguição. Senhor, tem misericórdia dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos. A tua palavra nos orienta de que, de fato, nós passaremos por perseguições, teremos dificuldades, mas, Senhor, no momento em que a perseguição acontece, não é tão simples para vencê-la. Então, precisamos contar, Senhor, com o teu auxílio, com o teu poder, com o poder vindo do teu Espírito Santo sobre a vida da igreja, para então vencermos e seguirmos adiante. Pai, estende tua mão poderosa sobre cada filho seu que está sofrendo perseguição neste tempo. Que o teu Espírito Santo esteja confortando, guardando
e abençoando a vida de cada um deles. Abençoe os missionários espalhados na face da terra. Sustenta a vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, clamamos ao Senhor, que pela tua graça e o teu poder, todos os missionários sejam sustentados. Pai, levanta igrejas para que possam também mandar e enviar o sustento financeiro. Pai, em nome de Jesus, o sustento ali por palavras, talvez por uma carta, por um telefonema. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Senhor, nesse tempo, a sermos tão missionários quanto em qualquer outro tempo. Nós clamamos a tua graça e a tua misericórdia sobre todos estes pedidos. Ainda quero lembrar, Senhor, neste momento, de orar pela dona Cida, que relatou que não estava muito bem nesta semana para mim. Então, Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor, com tua graça, tua misericórdia, toque na vida da dona Cida, trazendo saúde, trazendo ali, Senhor Deus, livramento sobre a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, eu peço-te, ó Deus, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque tu és Deus. Peço-te humildemente, porém confiante de que o Senhor pode fazer. E eu faço esta oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por cada um de nós, Pai, pedindo, Senhor, estas coisas. Quero também pedir por aqueles que estão com medo do dia de amanhã porque ficaram desempregados, ou porque as suas empresas estão fechadas, ou porque as empresas não voltarão a abrir. Deus, tu és o dono do ouro e da prata, tu abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Então, Senhor, sendo tua vontade, Pai, aquieta, Senhor, o coração de cada uma dessas pessoas, para que elas possam crer que o Senhor é o provedor, que o Senhor cuidará do sustento para cada uma destas pessoas. Em nome de Jesus, nós clamamos as tuas bênçãos sobre o teu povo, no nome santo de Jesus. Amém. Ok, gente? Vamos lá? Eu quero compartilhar aí uma palavra com vocês hoje, que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 23. Nós vamos usar como base o capítulo 22 e o capítulo 23 de 2 Reis. Ok? Nós vamos expor esses textos aí, mas eu quero ler com vocês uma pequena porção aqui do capítulo de número 23 de 2 Reis, do verso 1 até o verso de número 3. Ok? Vamos lá? 2 Reis, capítulo de número 23, dos versos de 1 a 3. Todo mundo encontrou aí? Vamos? Então vamos. Estou vendo aqui umas fotinhas aí, todo mundo, olha, uma turma aí, né? Todo mundo encontrou aí na Bíblia? 2 Reis, capítulo 23, versos de 1 a 3. Olha só o que diz. Vamos lá. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E todos, os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu, ou aceitou, ou aderiu a esta aliança. Senhor, eis a tua palavra, que o Senhor nesta noite nos ajude, em nome de Jesus, a compreendermos aquilo que tu queres nos ensinar. Em nome de Jesus,
Amém. Vamos lá? Eu quero falar com os irmãos agora, nesse texto. E só um momentinho que eu vou ter que travou aqui. Mas vai dar certo. Não? Tranquilo. Deixa eu jogar para cá. Tá indo. Foi. Agora pronto. Então vamos lá. Olha, amados, eu quero falar uma coisa para você. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja preocupado com relação a seguir firme com Deus. E às vezes acontece isso conosco, né? Às vezes a situação não fica tão fácil. Mas Deus não desprezará os que amam a sua palavra. Se você ama a palavra de Deus, se você vive pela palavra de Deus, você jamais será abandonado, desprezado por Deus. Então podemos confiar, podemos seguir nisso, ok? Com base nesse texto que nós lemos. Olha só, administrar a palavra de Deus de maneira fiel não é muito fácil, gente. Nem sempre é fácil. Mas é indispensável para a nossa vida saudável, a nossa vida espiritual ser vivida de maneira saudável. Muitos se dizem verdadeiros administradores fiéis, né, da palavra de Deus. Mas será que realmente são? Nós, por muitas vezes, declaramos que somos administradores fiéis da palavra de Deus. Mas será que realmente nós somos? Com base nisso, eu quero hoje conversar com os irmãos um pouco sobre isso. Administrar fielmente a palavra de Deus tem a ver com não apenas conhecer a palavra de Deus, não apenas ler a palavra de Deus. O administrador fiel da palavra de Deus é aquele que coloca em prática a palavra de Deus. Isso é administrar bem a palavra de Deus. Ok? Isso é administrar fielmente a palavra de Deus. Então, toda vez que eu me referir à administração fiel da palavra de Deus, você entenda, o pastor está falando sobre viver na palavra de Deus, sobre aplicar a palavra de Deus de maneira fiel. Beleza? Esclarecido isso? Vamos lá. Segundo a Reis, mais especificamente, nos capítulos 22 e 23 deste livro, nós lemos a história de um homem que realmente nós podemos dizer que ele foi um administrador fiel da palavra de Deus, que é o rei Josias, né? Quando nós chegamos ali, segundo a Reis, capítulo 22, no verso de número 2, nós lemos isso. Olha só a síntese da vida de Josias. Olha só o que o narrador disse. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Então, assim, Josias foi um administrador fiel da palavra de Deus. Ele andou em todos os caminhos da palavra de Deus. Ele não temia fazer o que a palavra de Deus mandava que fosse feita. Aí eu penso assim, mas o que Josias fez para ser reconhecido como tal? Que posições esse homem tomou para que Deus o reconhecesse como tal? E aí, para uma tentativa didática, lógico, né? É sempre a ideia didática, eu resolvi separar algumas atitudes tomadas por Josias, que, ao meu ver, mostram a preocupação dele em ser um administrador fiel da palavra de Deus. E aí eu separei algumas delas aqui. A primeira que eu separei está no capítulo de número 22, no verso de número 10. Josias, ele se encontrou com a palavra de Deus. Então a primeira atitude legal aqui, a primeira atitude que mostra aqui neste livro é encontrar-se com a palavra de Deus. Aquele que quer ser um administrador fiel da palavra de Deus, ele precisa, em primeiro lugar, encontrar-se com a palavra de Deus.
Às vezes nós dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Quantos de nós já dissemos isso? Mas aí vem uma pergunta simples e honesta. Quantas vezes por semana nós lemos a Bíblia? Não bastasse apenas ler, quantas vezes nós dedicamos, ou quanto tempo nós dedicamos para entender, para compreender aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo? É mesmo? Então, assim, nós precisamos nos encontrar com a palavra de Deus. E foi o que aconteceu no verso de número 10 do capítulo 22 de 2 Reis. O sumo sacerdote Ilquias redescobre a lei de Moisés. 1 Reis 22, verso 8. E aí, ele então entrega isso daí a Safã, que era um outro servidor do Senhor, servo do Senhor, e Safã lê o livro diante do rei Josias. E aí, quando termina de ler a lei diante de Josias, Josias imediatamente se colocou a pensar de maneira firme e honesta o que ele podia fazer com relação àquela palavra que ele havia ouvido. E às vezes nós ouvimos a palavra de Deus e nós identificamos o que Deus está mandando nos fazer, mas nós entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido. Não é mesmo? Josias não fez isso. Ele se encontrou com a palavra de Deus. E olha só, o verso 2 Reis, capítulo 22, verso de número 11, diz assim: tendo ouvido as palavras do livro da lei, Josias rasgou suas vestes. E aqui nós precisamos entender o rasgar das vestes como uma única coisa. Josias se encontrou com o Deus da palavra, com a palavra. A palavra penetrou o coração de Josias e Josias reconheceu que ele era pecador. Josias reconheceu que ele estava na contramão do caminho que Deus esperava que ele vivesse. Esperava que ele andasse. E então ele reconhece, ele fala: eu sou nada, um lixo. Meu Deus, tudo que a palavra está esperando que eu faça, eu nada faço. E olha que Josias começou a reinar, ele tinha apenas 8 anos de idade. O livro só foi encontrado quando era o 18º ano que Josias estava reinando. Então houve um período gigante aí. Josias já estava com aproximadamente 26 anos, quando ele tem esse encontro com a palavra de Deus real. Mas me parece que Josias já havia feito algumas outras coisas. Quando nós vamos lá no livro de Crônicas, fala que Josias tinha posto em ordem boa parte das coisas que já aconteciam na sua casa, no seu reino. Então, assim, nesses 18 anos, Josias foi fazendo coisas, foi trabalhando em coisas que precisavam ser feitas. Mas ele só vai ter um despertar real quando ele se encontra com a palavra de Deus. Isso vai acontecer lá no 18º ano do reinado de Josias. Josias reconheceu que grande era o furor do Senhor, Deus, contra eles, pois reconhecidamente haviam pecado, não cumprindo tudo aquilo que ali estava escrito no livro da lei. 2 Reis, capítulo 22, verso de número 13, descreve isso. Então, o rasgar das vestes mostra que Josias reconheceu: estamos em pecado, estamos vivendo longe de Deus, fizemos tudo contrário ao que Deus esperava que fizéssemos. E é isso que a palavra de Deus deve proporcionar a mim e a você, quando nos encontramos nela e com ela. Uma segunda atitude que eu separei aqui, que também pode ter contribuído aí para que Josias se tornasse um administrador fiel da palavra de Deus, e pode ser também para mim e para você, é que Josias, depois de encontrar-se com a palavra de Deus, ele não reteve a palavra de Deus apenas para ele. Ele não foi só impactado pessoalmente, mas ele
A sequência do capítulo 2 a Reis, capítulo 23, verso de número 2, que nós lemos aqui, diz que Josias resolveu compartilhar a palavra de Deus. E aquele que se encontra com a palavra de Deus e que é impactado pela palavra de Deus, que é transformado pela palavra de Deus, ele não consegue guardar essa palavra para ele. Ele quer compartilhar esta mensagem de vida, de esperança, de transformação. Porque a palavra de Deus promove todas estas coisas. E então, segundo a Reis, capítulo 23, verso de número 2, Josias vai compartilhar esta palavra. Ele cria condições para que esta palavra seja compartilhada. Josias não era o sumo sacerdote, não era o sacerdote naquele período. Ele era rei apenas. Então, o que é que ele vai fazer? Ele tem poder para reunir o povo, ele tem poder para agrupar o povo, ele tem poder para juntar o povo. E ele vai usar esse poder para trazê-los à casa do Senhor, à casa de Deus. E ali na casa de Deus, então, ele vai ordenar que os sacerdotes, aqueles que de direito têm o serviço, ou prestam esse serviço ao Senhor, façam a leitura da palavra que Josias havia ouvido. E olha só o que nós temos aí. Depois de ouvir a mensagem penetrante da palavra de Deus, Josias vai além. Sabia que aquilo não podia ficar retido apenas a ele e aos poucos sacerdotes. Ele sabia que a nação chegara onde chegara, porque eles tinham sido negligentes com aquela palavra de vida. Então Josias reconhecia todas essas coisas. Sendo assim, Josias convoca todo o povo para um ajuntamento na casa do Senhor. Mas dessa vez, o encontro seria diferente de todos os outros encontros, porque muito certamente, com muita certeza, melhor dizendo, aquelas pessoas já haviam ido à casa do Senhor. Por várias vezes, talvez não por uma ou por duas, mas por outras várias vezes. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, eles não iriam à casa do Senhor simplesmente de maneira ritualística. Desta vez, eles não tinham noção do que ia acontecer. Mas Josias sabia o que ia acontecer. Porque aquilo que ia acontecer com o povo aconteceu primeiro com Josias quando ouviu, quando se encontrou com a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, assim, dessa vez a palavra de Deus seria protagonista naquela situação. Ia ser um culto, um ajuntamento diferente. E então, naquela situação, Josias leva o povo ali, convoca todo mundo. Josias queria que neste encontro, proporcionar para o povo a mesma experiência que ele havia vivido quando se encontrou com a palavra de Deus. A esperança é que, assim como ele, o povo também tomasse consciência da vida de pecado que estavam vivendo. E aquele período é o período que sucede ali a queda ou o partir dos reinos, né? Então, primeiro Davi, depois vem Salomão. Salomão não toma o cuidado necessário que deveria tomar e Deus vai dizer que o reino dele vai ser partido. E aí, com o filho de Salomão, que é Roboão, o reino foi partido. Ok? Então ficou o reino de Judá e o reino do Sul e reino do Norte. Ok? E então, a situação que nós temos aqui já está nesta fase de reino dividido. Reino do Sul e reino do Norte. Tudo bem? E eles chegaram naquela condição de divisão de reino por conta do quê? Do pecado de se afastar da palavra de Deus. A situação era tão grave que diz o texto que eles reencontraram a palavra de Deus. Ou seja, estava perdida o livro da lei. Ninguém lia mais. Os sacerdotes, eu não sei como é que eles estavam ministrando ou administrando alguma palavra ao povo.
Porque o livro da lei tinha sido perdido. O livro da lei foi achado porque Josias ordenou uma reforma no templo. E aí, naquela reforma, e muito provavelmente ali, não sei como é que eles estavam fazendo aquilo, mas redescobrem ali o livro da lei. E é esse o contexto. Então, Josias agora leva o povo todo para ouvir o que o livro da lei dizia. O que é que Deus esperava do povo. E aí é interessante, porque quando nós não sabemos para onde ir, qualquer caminho, ok, não é mesmo? Quando não sabemos o que devemos fazer, qualquer coisa que façamos, está tudo bem. Mas com Deus também funciona dessa forma. Se nós não sabemos o caminho correto, certamente nós vamos pegar os caminhos errados. Por isso que prolifera cada dia mais uma palavra enganosa e mentirosa, que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Só há um caminho que leva a Deus, e o caminho é Jesus Cristo. Não há nenhum outro caminho. Agora, desconhecer isto implica em andarmos para longe de Deus. E é por isso que a palavra de Deus não deve se apartar da nossa vida. Quando a palavra de Deus se apartou do povo de Israel, aconteceu essa tragédia toda. E então, neste ajuntamento, Josias queria que o povo se reencontrasse com a palavra de Deus. E depois de ter lido a palavra de Deus, ali naquele ajuntamento, o povo se encontrou com a palavra de Deus. E isto mostra que não adianta nós ficarmos falando de coisas da mente humana, palavras de autoajuda, massageamento de ego. Não adianta nada disso. Se nós não fornecermos um encontro das pessoas com a palavra de Deus, as transformações não vão acontecer. Porque quem transforma a vida não são pessoas. Pessoas até ajudam por um tempo. Metodologias humanas até ajudam por um período. Mas quem transforma a vida é Jesus Cristo. Quem transforma a vida é a palavra de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é penetrante. Então é a palavra de Deus quem transforma. Quando não tiver o que pregar, quando não tiver o que falar, se não souber interpretar, cara, não faça nada. Leia a palavra de Deus apenas. E não queira interpretar nada além, porque se não sabe interpretar, melhor é você só ler. A palavra de Deus vai fazer o papel dela. Ah, pastor, mas então tudo bem essas pessoas que leem o texto e pregam qualquer coisa? Não, porque olha só, gente, tem uma coisa que é muito importante saber. Tem gente que lê um texto e prega outra coisa totalmente diferente. No final da mensagem você termina com a sensação do seguinte: eu não sei do que ele falou, mas se perguntar para você que texto foi que ele usou, você vai dizer eu não sei também que texto foi. Então o que aconteceu ali? A palavra de Deus não produziu efeito. E é somente a palavra de Deus que produz efeito. O povo se encontrou com a palavra de Deus naquele ajuntamento. E isso pode ser visto no versículo de número 3 do capítulo 23 de 2 Reis. Diz assim, ó, todo o povo anuiu aquela aliança. Quando Josias chamou o povo, disse, olha o seguinte, gente, presta atenção. Acabaram de ler aí o livro da lei. Vocês viram como é que nós estamos vivendo? Vocês viram o tanto de besteira que nós estamos fazendo? Vocês prestaram atenção, e provavelmente deve ter sido o sacerdote quem fez esse sermão, né? Dizendo, vocês estão vendo onde nós estamos andando? Nós precisamos voltar. Nós precisamos reajustar os nossos caminhos. Nós precisamos reafirmar os nossos passos no caminho de Deus, na palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa que nós façamos esta aliança aqui hoje, de vivermos através dela. E aí, quem vai? O povo tinha se encontrado com a palavra. E o efeito da palavra é o esperado. Todo o povo anuiu aquela aliança. Então, nós percebemos aqui que é necessário encontrar-se com a palavra de Deus.
É necessário, ao encontrarmos, ou nos encontrarmos com a palavra de Deus, não guardarmos somente para nós aquilo que Deus, de maneira misericordiosa, nos fez, nos iluminou para entender. Nós precisamos compartilhar. E Josias fez isso. E há um terceiro ato aqui, que coloca Josias como sendo um administrador fiel da palavra de Deus. E eu separei aqui também. E que isto daqui vai fazer toda a diferença. Josias poderia ter se encontrado com a palavra de Deus, poderia ter compartilhado a palavra de Deus e não ter tido efeito nenhum na vida nem dele nem das outras pessoas. Mas esse terceiro ato é o que faz toda a diferença, o que fez toda a diferença na vida de Josias e fará na minha vida e na tua vida, que é o fato de comprometer-se em fazer o que a palavra de Deus manda fazer. Segundo a Reis, capítulo 23, dos versos 4 até o 27, mostra que Josias não somente se encontrou com a palavra de Deus, Josias não somente compartilhou a palavra de Deus, mas Josias se comprometeu em fazer aquilo que Deus esperava que fosse feito. Olha só, capítulo 23, dos versos 4 aos versos de número 23, Josias ordena uma purificação do templo e do culto. Cara, não era para qualquer um fazer isso. Josias peitou o sistema religioso da época. Josias peitou o sistema sacerdotal da época. Josias peitou o sistema cultual da época, que era totalmente perdido, depravado, místico, e havia um sincretismo absurdo de culto naquele período. E Josias, olhando para a palavra de Deus, quando ele se encontra com a palavra de Deus, ele diz: isso aqui não está certo. E a palavra de Deus diz que isso precisa ser mudado. A palavra de Deus diz que isso precisa ser abandonado. A palavra de Deus diz que este templo precisa ser restaurado. A palavra de Deus diz que este modelo de culto está falido e que precisa ter um novo modelo de culto a Deus. E aí, se nós seguirmos aí, Josias manda tirar do templo todos os objetos e utensílios que haviam sido feitos para prestar culto a Baal e aos exércitos dos céus, porque naquele período estavam cultuando Baal na casa do Senhor. Naquele período estavam cultuando o sol e a lua na casa do Senhor. Estavam cultuando as estrelas, estavam cultuando os astros na casa do próprio Deus. Então havia uma mescla, um sincretismo ali absurdo. E você acha que Deus estava naquilo? Deus não estava naquilo. Deus estava longe do povo de Israel. Deus estava dizendo: olha, isso que vocês estão fazendo, a única coisa que faz é me provocar a ira. E aí, gente, aqui é algo importantíssimo que fala comigo e com você. Há culto que nós prestamos que não agrada a Deus e que simplesmente provoca Deus a ira. Nós precisamos ficar atentos ao tipo de vida que nós levamos, ao tipo de culto que nós prestamos a Deus. Precisamos ficar espertos com isso. E aí Josias manda tirar tudo aquilo e leva todos aqueles utensílios, aquelas coisas, aquela parafernália toda e queima fora de Jerusalém. Ó, vai queimar isso lá fora da cidade. Josias não parou por aí, destruindo somente os utensílios e objetos. Não. Josias também destituiu dos cargos todos os sacerdotes que haviam sido colocados para ministrar aqueles deuses falsos, aqueles deuses que não eram deuses. Segundo a Reis, capítulo 23, no verso de número 5, você vai ler isso. Josias teve peito, não porque Josias era o cara, mas porque Josias se encontrou com a palavra de Deus. E o próprio Deus o fortaleceu, deu confiança para que ele fizesse o que precisava ser feito.
Josias derrubou as casas de prostituição cultural que estavam na casa do Senhor. Gente, haviam casas dentro da casa de Deus que as mulheres teciam tendas, faziam objetos, faziam coisas que eram entregues para o povo que vinham até ali para adorarem outros deuses. Então imagina o que é que estava acontecendo ali. O templo, a casa do Senhor estava profanada de tal modo que a palavra de Deus vai chamar aqui de que havia casas de prostituição cultural. Então assim, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, olha para onde nós andamos. Quando perdemos o senso real do que a palavra de Deus espera que façamos, olha para onde nós andamos. Pegamos um caminho escuro, tenebroso, para longe de Deus. Segundo a Reis, no capítulo 23, o verso de número 7, fala disso. De que haviam casas de prostituição cultural que as mulheres teciam essas tendas, né? Que eram usadas para os postes ídolos, ok? Que havia ali naquele lugar. Por fim, capítulo 23, o versos 21 ao 23, Josias vai fazer algo que não estava acontecendo. Ele restituiu a Páscoa, ele restabeleceu a Páscoa. Nem isso estava sendo feito mais, estava sendo observado mais. Então, com base no encontro com a palavra de Deus, e encontrando-se com a palavra de Deus, você se encontra com Deus, Josias percebeu que eles estavam cultualmente errados. Estavam profanando o culto a Deus. E então ele retoma, com base na orientação do próprio Deus, o que devia ser feito. E ele restabelece então a Páscoa. Josias, ele não para por aí, ele segue removendo tudo que é contrário à palavra de Deus. Ele não para. O capítulo 23 inteiro aí, você vai perceber isso. Dos versos 24 ao verso 27, por exemplo, ele não ficou apenas na restauração do templo e culto. Ele foi além, trabalhou para purificar também a nação, através da palavra de Deus. Josias foi tão zeloso com a palavra de Deus que o narrador bíblico assim o descreve. Olha só, verso 25 do capítulo 23. Olha só o que o narrador bíblico diz. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Josias se encontrou com a palavra de Deus. Josias se encontrou com o Deus da palavra de vida. E a vida de Josias é transformada. E Josias, então, promove transformação onde ele estava. Na nação onde ele estava. Porque é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera que nós façamos ao nos encontrar com a palavra dele. É este o efeito que a palavra de Deus deve produzir em mim e em você. Não é mesmo? E aí eu quero concluir aqui conversando com vocês um pouco sobre isso, meus amados. Ser um administrador fiel da palavra de Deus vai muito além de ir na igreja. Ser um administrador fiel da palavra de Deus é muito além de cantar louvores. É muito além de ser dizimista. É muito além de apenas ler a palavra de Deus. É muito além até de entender a palavra de Deus. Ser um administrador fiel da palavra de Deus significa ser uma pessoa disposta e comprometida a viver conforme a palavra de Deus ordena que vivamos. E é aqui que talvez seja o grande desafio para todos nós, gente. Dizermos que a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática é fácil. O difícil é praticar a palavra de Deus. Não é mesmo?
Isso não é fácil para ninguém. Só que olha só, Josias, ele é um bom exemplo para nós. Ele se torna um bom exemplo para mim e para você. Josias identificou quais eram as coisas que estavam lhe afastando e afastando o povo de Israel da presença de Deus. E assim que Josias identificou estas coisas, ele não ficou lá parado esperando que essas coisas se resolvessem por si só. Foi isso que ele fez. Ele não cruzou os braços e ficou aguardando que as coisas se resolvessem por conta própria. Josias não ficou esperando que o seu pecado fosse expurgado por si só. Josias não ficou esperando que a vida desse-lhe uma virada e o livrasse dos seus pecados diante do Senhor. Josias agiu. E é isso que talvez você e eu precisamos fazer. Agir com base no que a palavra de Deus manda que nós façamos. Josias foi para cima das coisas que eram pecado e lhes eliminaram da sua vida. Josias identificou, isso aqui é pecado, isso daqui é pecado, isso daqui é pecado. Eu vou eliminar isso, eu vou eliminar aquilo e eu vou eliminar aquela outra. E é isso que Deus espera de nós. Não importava para Josias o que as pessoas iriam falar a seu respeito. Para Josias, o que importava era o que Deus pensava a respeito dele. E talvez isso precise estar no meu coração e no seu coração. Nós deixamos, às vezes, de tomar posições preocupados com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Olha, a palavra de Deus diz que cada um de nós daremos conta de si diante de Deus no dia do juízo. Portanto, o que os outros pensam, se estas coisas que eles pensam são coisas, ou que eles queiram que você faça, são coisas que desagradam a Deus, não siga pelo que eles pensam. Siga a palavra de Deus. E Josias seguiu a palavra de Deus. Para Josias, o seu maior objetivo era agradar a Deus. E talvez esse seja o ponto que eu e você precisa aflorar na nossa vida. Agradar a Deus. Viver para agradar a Deus. Viver para servir a Deus. Viver para andar com Deus. Nós vivemos para tantas coisas. Eu vivo para tantas coisas. E eu me pego pensando em coisas que eu não deveria estar pensando o tempo todo. Eu me pego gastando tempo com coisas que eu não deveria estar gastando um segundo sequer do meu pensamento, da minha vida para tais coisas. E então eu preciso ter coragem para romper com essas coisas. E você também precisa ter coragem para identificar e romper com estas coisas. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil com relação ao seu caminhar cristão. Eu não sei como você que está me ouvindo nesse momento, ou que vai ouvir ainda esta mensagem, está vivendo. Talvez você esteja andando longe de Deus e achando que está perto por conta de coisas que você sabe que são as causas do seu distanciamento com Deus. Porque às vezes nós nos enganamos, achamos que estamos próximos de Deus, mas não estamos. Aquele povo achava que Deus era o Deus deles, mas Deus já não estava com eles daquela forma que eles pensavam que estava. Porque quando eles se reuniam para adorar a Deus, eles adoravam um panteão de Deus, de deuses. Mas não adoravam o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, ele não aceita adoração dividida. O Deus verdadeiro é um Deus zeloso, é um Deus ciumento, ele não divide a glória dele com ninguém. Portanto, se eu e você estamos colocando na nossa adoração qualquer coisa que divide a glória de Deus, nós já não estamos adorando a Deus como Deus espera que o adoremos. Nós precisamos identificar e precisamos romper com estas coisas. Não espere mais. A palavra de Deus, ela foi incisiva para nós hoje, com relação a sermos administradores fiéis da palavra de Deus.
Vá e resolva isso que você identificou que está te afastando da presença de Deus. E você sabe o que é. Você sabe o que é. Então vá e resolva. Seja corajoso em cumprir a palavra de Deus. Muitos são os que conhecem a palavra de Deus. Muitos são os que são amigáveis à palavra de Deus. Muitos são os que são amigos do Evangelho. Muitas pessoas. Mas poucos são os que buscam de todo o coração viver a palavra de Deus de maneira íntegra, reta. Muito poucos são. Então que eu e você sejamos esses da estatística dos poucos que vivem a palavra de Deus. Olha só. Quero lembrar aqui uma história que vai fazer muito sentido com o que nós estamos conversando aqui. Vou lembrar aqui de Davi. Lembram-se. Davi, ele caiu porque estava no lugar errado e na hora errada. 2 Samuel, capítulo de número 11, descreve a queda de Davi com Batseba. A vida de Davi foi transtornada ou transformada por conta daquela desobediência. Não faça o mesmo. Resolva essa situação que está lhe afastando de Deus. Resolva, dá um basta nisso. Custe o que custar, faça isso. Resolva. O preço da desobediência é muito mais alto do que nós imaginamos. E talvez seja muito mais alto do que eu e você possa ou queira. Não é que nós queiramos, mas que nós podemos ou possamos pagar. Desobedecer a Deus é algo que pode trazer terríveis males. Não é que possa trazer, vai trazer. Desobediência a Deus atrai o mal para a nossa vida. Então resolva. Que nós tenhamos a coragem de resolver. Olha outro cara que eu vou falar aqui. Salomão. Olha só. Salomão tombou porque ele achava que os seus pecados eram amigáveis. Ele achou que poderia ter uma vida sexual perversa e que nada lhe aconteceria. O cara juntou nada menos que quase 1000 mulheres para ele. E ele achou que aquilo estava tudo bem, ele podia dar conta, ele podia resolver, mas era um pecado, ele estava em pecado e ele sabia que aquilo era pecado. E ele não quis lutar contra esse pecado, ele não quis resolver esse pecado. Mas o final da história daquele homem diz o seguinte, final da história de Salomão. Olha só. 1 Reis, capítulo 11, verso de número 1, diz assim, olha. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. E aí o verso de número 4 do mesmo capítulo vai dar o grande finale do negócio, da derrota. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Ele não matou o pecado, ele não fugiu do pecado. O pecado detonou ele, destruiu ele. Agora, eu vou fazer uma comparação. Veja a biografia final de Josias. Olha só aqui o que está escrito. 2 Reis, capítulo 22, verso de número 2. Salomão foi o cara exponencial, o rei como ninguém viu, em sabedoria, em beleza, em cultura, em uma série de coisas. E terminou daquele jeito que eu acabei de ler agora. Dizendo que as mulheres que ele juntou para ele perverteu o coração dele. Ele amava mais as mulheres do que a Deus. Porque no final da história ele honrou as mulheres e desonrou a Deus. É assim que acontece. Ok? Então olha só Josias agora. A biografia final de Josias. 2 Reis, capítulo 22, verso 2. Fez ele, Josias, o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Começou bem,
terminou bem. Olha só, há um autor que eu leio, que eu estou lendo um livro e estou gostando muito, depois eu indico para vocês, que é o Jason Meyer, do qual eu tive a oportunidade de ouvir num congresso no mês de novembro. Lembram-se que eu fui num congresso do Pregue a Palavra, estive por lá e tive a oportunidade de ouvi-lo. E estou lendo um livro dele, e ele diz o seguinte: a brisa do pecado não refreado e não confessado se transforma em um furacão. Aí ele segue: o pecado é uma das únicas coisas que cresce quando deixado no escuro e morre quando trazido à luz. Entende isso? O pecado, quando ele fica no escuro, ele cresce. Quando você deixa o seu pecado lá e não resolve, não mata ele, ele está crescendo. Quando você não luta contra aquele pecado, ele está crescendo. Então, o conselho que a palavra de Deus nos traz nesta noite é o seguinte: recuse-se a crer na mentira de que suas escolhas pecaminosas não afetam outras pessoas que estão à sua volta. Porque há pessoas que seguem pecando e dizem: ah, mas esse pecado aqui só faz mal para mim mesmo. Não, faz mal para todos que estão à sua volta. Faz mal para a igreja, faz mal para os seus irmãos em Cristo, faz mal para a sua família em Cristo, faz mal para todo mundo. Olha só, o nosso furacão de pecado atravessará o caminho de outros e deixará um rastro de destruição. E nós precisamos guardar isso no nosso coração. Precisamos ficar atento com isso. Recuse-se a crer que é sério quando somos descobertos. Porque a gente que só leva o pecado a sério quando ele é pego. E nós também agimos isso dessa forma, né? Quando o nosso pecado vem à tona, então o nosso pecado é sério. Mas o nosso pecado ele é sério enquanto ele está escondido. Ele é mais sério ainda quando está escondido. Quando ele vem à tona, é a oportunidade de ser tratado, é a oportunidade de você ter as suas feridas cuidadas, limpas, e você voltar à vida. Saiba que parte da insensatez humana, cara, é achar que o pecado pode ser escondido. Não há pecado que vai ficar escondido. Um dia ele vai aparecer. Não faça as pazes com o pecado. Faça guerra com o pecado. Lute contra ele com toda a sua força. Todos os dias. Cedo, de manhã, de tarde e de noite. Lute contra o seu pecado. Você sabe qual é. Eu sei qual é o meu. Todos nós temos um pecado que ele nos... uma situação que nos atrai para o pecado. E nós temos que lutar contra isso. Temos que nos afastar disso. Porque senão nós vamos tombar nesse campo. Saiba de uma coisa: se você não matar o pecado, e eu costumo dizer isso sempre, amados, lá na igreja, quando eu estou pregando, talvez você já tenha ouvido eu dizer isso mais de 20 vezes. Eu vou repetir novamente. Saiba de uma coisa: se você não matar o pecado, ele vai te procurar, ele vai te encontrar e ele vai te matar. Porque é isso que o pecado faz. O pecado ele mata. Então ou você mata o seu pecado, ou o seu pecado vai te matar. Ou eu mato o meu pecado, ou o meu pecado vai me matar. Ser fiel a Deus implica em buscarmos viver aquilo que a sua palavra nos diz. E Josias foi um administrador fiel da palavra de Deus, porque ele fez o que a palavra de Deus mandava fazer. Senhor, que nessa noite, Pai, esta palavra, a tua palavra, molde os nossos corações da forma que tu esperas que os nossos corações sejam. Senhor, que nós tenhamos coragem para romper com aquilo que está nos afastando do Senhor. Senhor, que nós tenhamos coragem para trazer à luz o pecado que está nos matando no escuro. Senhor, que nós tenhamos coragem para dizer não àquilo que o Senhor não aprova.
Deus nos ajuda a enxergarmos claramente aquilo que está nos afastando do Senhor, mas acima de tudo nos dê força no Teu Espírito Santo para abandonarmos isso. Em nome de Jesus, Pai. Visita o coração de cada um destes irmãos que estão ouvindo esta palavra nessa noite, daqueles que vão ouvir esta palavra no decorrer destes dias. Pai, que a Tua palavra seja viva e eficaz, penetrante nas nossas vidas, nos nossos corações, para que possamos continuar crescendo espiritualmente e caminhando firme nos Teus caminhos. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Faz sentido aí para vocês, amados? A palavra hoje foi meio pegada, né? Hã? Vai ter gente que vai falar, ei, pastor, tava bravo hoje aí, hein? Será que vai? Mas não tô bravo não. Na realidade, essas são coisas que eu, antes de transmitir a você, aconteceu comigo o que aconteceu com Josias, né? Me encontrei com a palavra bateu em mim, me ensinou, e eu estou agora compartilhando com a igreja. E este é o meu dever. O meu dever é de compartilhar as boas novas da palavra de Deus com a igreja. A minha obrigação é de fazê-los perceber o inimigo que ronda ao nosso derredor, procurando nos tragar, ele quer nos destruir. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou a respeito dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, precisamos lutar. Ok? E aí, de vez em quando, tem que sair uma mensagem dessa, cheia de energia, e que você possa usufruir disso e que possa, acima de tudo, aplicar isso. Eu tenho algumas coisas que eu, de fato, tenho que aplicar também. Então, a palavra de Deus ensina a todos. Mesmo? Então, que vamos. Irmãos, a semana passada vocês perceberam que nós não tivemos a live, né? O pastor não estava muito bem. Tivemos aí uns contratempos de saúde, os irmãos já estão informados. Nós veiculamos isso pelo nosso grupo, né? Da igreja, do WhatsApp da igreja. Eu sei que fez falta para alguns irmãos. Eu peço perdão a vocês, né? Por não ter entrado nessas lives do meio de semana. Mas eu aqui me comprometo com vocês de que nesta semana que se inicia, em nome de Jesus, nós teremos a nossa live de terça e teremos a nossa live de quinta. Ok? Outra coisa, eu espero em Jesus Cristo que falta muito pouco para nós voltarmos a nos reunir na igreja. Espero que logo nós tenhamos notícia boa neste campo, nessa área, de voltarmos a nos reunirmos ali na igreja. Amém? Amados, estou com muita saudade de vocês e apertou isso porque nos últimos 20 dias aí, talvez, né? Ou um pouco mais, eu não pude nem ver nenhum de vocês, nem passar perto da casa de vocês, não vai fazer nada. Então, eu só quero dar uma dica para vocês. Quando a gente se encontrar e puder abraçar, ninguém vem reclamar de que o pastor apertou muito. Ok? Não me vem com essas reclamações. Vamos abraçar e pronto. Eu sei que tem uma turma que não gosta muito de abraço. Mas faz uma concessão, né? Dessa vez. Faz uma concessão aí para nós abraçar. Abraçar, aquele abraço legal, sabe? Aquele abração mesmo, firme. Né? Amados, muita saudade de vocês. Que Deus os abençoe, os guarde, sustente a vida de vocês. Eu estou aqui à disposição. Me liguem para o que precisar. Nós estamos juntos. E creio que essa semana que vem, essa semana, né? Que se inicia, tudo vai ser diferente. Eu estou já com melhor condição de trabalhar, então vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Aquela oração que a gente geralmente faz de pé, todo mundo, aquela oração que antecede o momento de que nós vamos para a porta nos abraçar e compartilhar. Hein? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz, amém. Deus os abençoe. Amo a cada um de vocês e espero logo poder abraçá-los. Beijo
e até mais, se Deus quiser.